E paz, povo de Deus, aqui é o Guilherme Alcazado do canal Frutificai, mais uma vez com vocês aí com um novo estudo, no texto base de Joel, capítulo 2, do verso 13 até o 18. E o tema que a gente tem para hoje é: rasgai o vosso coração para Deus agir. E nós vamos entender isso através desse estudo de hoje. Então vamos ler a palavra do Senhor, Joel, capítulo 2, do verso 13 até o 19, que começa dizendo o seguinte: E rasgai o vosso coração, e não as vossas mentes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe não se voltará e se arrependerá e deixará após uma bênção em ofertas de alimento e libação para o Senhor vosso Deus. Trocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E o Senhor respondendo disse ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o azeite, e deles serei fartos, e vos não entregarei mais ao opróbio entre os gentios. Queridos, isso é uma passagem poderosíssima, muito atual da parte do Senhor, num livro que não é muito lido, pode-se assim dizer, o livro dos profetas menores, o profeta Joel, filho de Betuel, um homem que não tem muitas referências sobre a sua origem, mas que, quando foi preciso ser usado para falar para o reino do sul, o reino de Judá, ele foi usado com poder, foi usado com autoridade. E isso daí eu quero que a gente possa entender que até chegar o momento de calamidade no reino de Judá, aconteceram-se muitos eventos lá atrás. E isso que é importante a gente ter o entendimento, porque não foi por um acaso que chegou a calamidade, que chegaram os momentos onde tinha seca, onde tinha a lavoura destruída. Mas foi um momento em que muitos acontecimentos anteriores foram trazendo a ruína espiritual e naturalmente também veio a econômica. Então, para a gente começar a falar um pouco sobre isso, eu separei aqui alguns tópicos rápidos onde a gente vai poder falar, começando do rei que a gente pode dar como referência, o rei que começou a dar um declínio ao reino de Judá, o reino do sul, que foi o Acasias. Acasias, ele reinava muito bem o reino de Judá, porém, ele não era um homem que estava 100% reto, ainda que o reino de Judá fosse um reino totalmente reto diante do Senhor, estava ali, não estava se contaminando, não estava ali desviando-se para o mal, mas o rei Acasias, ele tinha uma mãe chamada Atália. E aí o que acontece? Ele era do reino do sul e a sua mãe era do reino do norte. Reino do norte que era de Efraim e Samaria. Reino totalmente desviado, totalmente idólatra, politeísta. Um reino que não tinha compromisso com Deus de Israel. E aí com isso, a mãe, Atália, ela sempre tentava influenciar, dando conselhos, falando com o rei Acasias. E o rei não tinha, vamos dizer, uma autoridade, ele tinha decisões que não eram influenciadoras, até mesmo ele era fracassado, vamos dizer, politicamente,
e até mesmo religiosamente. Então foi uma situação complicada, onde culminou no momento em que o Reino do Sul teve que se aliar ao Reino do Norte para uma guerra. Olha que interessante. O Reino do Sul já estava em declínio e chega um momento onde ela tem que se aliar ao Reino do Norte. E Acasias, pensando que isso seria sua vitória, foi à guerra. Foi à guerra, chegando lá, para a tristeza dele, ele acabou falecendo nessa guerra. No entanto, para interesse de todos, ele não tinha um herdeiro. Ele não tinha quem pudesse tomar conta do trono. E não tinha um rei ali no momento. O que aconteceu? Sua mãe Atália começou ali e usurpou o trono, já começou a reinar e foi ali fazendo decisões e mais decisões. E tudo isso para que a gente possa entender como o Reino do Sul sofreu pelas atitudes e decisões das quais vieram posteriormente a trazer uma verdadeira calamidade através da decisão de Deus de chamar o povo, para perto dele. Mas olha só, Atália continua fazendo as suas ações, continua disseminando idolatria, mas ela não para por aí, ela faz uma verdadeira matança, mata várias pessoas, crianças. Então, uma criança em especial é salva, Joás. Engraçado que essa criança vai ser muito especial durante esse estudo. Então, veja só, Joás foi salvo através da filha de Jeozabeate. Olha só. E ela era esposa do sacerdote Jeoada. Ela salvou essa criança. Mas Atália continuou reinando durante 7 anos. 7 anos ela vem reinando. Aconteceu que ela também, o seu herdeiro era Acasias, ele tinha morrido, ela veio a morrer, e quem tomou conta agora do trono, entre aspas, né? Porque ele era uma criança, era Joás. Joás, então, ele começa a seguir no trono do Reino do Sul, porém, entre aspas, aí, ele era uma criança, então o sacerdote Jeoada é que tomava todas as decisões por ele, assim, ele que tinha as ideias. Só que Jeoada, ele era uma pessoa que, infelizmente, ele não era espiritualmente uma pessoa reta, uma pessoa correta. Então, mesmo que Joás tivessem até ideias boas e tudo mais, ele não conseguia influenciar, ele não conseguia ter as decisões próprias, porque Jeoada estava junto. Mas veio aí, ainda assim, com tudo isso, Jeoada veio a morrer. E ele nesse período, Joás ainda nesse período, ele conseguia ainda ter um pouco de retidão. Com a falta do sacerdote Jeoada, aquelas pessoas que estavam perto do trono eram pessoas com idolatria disseminada, eram pessoas desviadas, eram pessoas que pensavam em coisas terríveis. E aí ficou mais difícil ainda para Joás, para ele conseguir fazer algo que fosse frutífero ali e que fosse bom para o reino de Judá, o reino do sul. Então o que acontece? Ele veio, não conseguiu fazer muita coisa. A grande verdade é que Jeoada ainda teve uma morte com honra, só que Joás, ele estava tão apagado no trono que ele foi morto por servos dele, e ainda quando foi ser sepultado não teve nem honraria de rei. Foi sepultado como uma pessoa qualquer. Então você veja só como o reino do sul ele veio com várias e várias atitudes que prejudicaram ela espiritualmente. Mas aí vem Joel, um rapaz de Deus, um rapaz preparado. E o que ele faz? Ele deixa
ser usado por Deus para poder anunciar a palavra que o Senhor queria para aquele reino. E ele começa a falar como a gente disse aqui. Ele falou para rasgar o coração e não as vestes. Por que isso, meus amados? Porque vamos dizer, a forma do judeu demonstrar a sua humilhação, o seu arrependimento, seria através de rasgar as vestes. E não adiantava isso para Deus. O importante era que o povo, a nação, rasgasse o seu coração, abrisse o seu coração de forma verdadeira e legítima, para que Deus pudesse operar. Esse era realmente o que ia fazer Deus agir, porque o povo já estava em calamidade. Pragas, uma nuvem de gafanhotos tinha acabado. Toda a vegetação, a agricultura estava em colapso. Todas as pessoas estavam em desespero. Quem vivia do que plantava estava passando necessidade. As ofertas, se você olhar o livro de Joel, lá no seu primeiro capítulo, em alguns versículos, você vai ver que até a oferta à casa do Senhor tinha sido cortada, porque não tinha condições. O povo estava vivendo numa calamidade sem precedentes. Foi uma coisa fora do comum para aquela nação. Eles nunca tinham vivido isso, nunca tinham passado por isso, e no entanto estavam sofrendo. Estavam sofrendo, e mediante o sofrimento veio a palavra do Senhor. E Joel veio então a dizer àquele povo, olha, ele usou um termo de antrotopatia, que é quando a gente quer usar sentimentos humanos para podermos explicar de repente como Deus pode agir, e que foi quando ele falou que Deus poderia se arrepender. Olha só, Deus se arrependendo, mas poderia se arrepender, ele poderia mudar o pensamento dele em relação ao que estava acontecendo com aquele reino. Então, mas precisava de algo, precisava de que todos viessem a abrir o seu coração. Então veio o grande chamado. Joel fez um grande chamado. Ele começou a falar, olha, anciãos, sacerdotes, olha, noivos e noivas, você está em lua de mel, mas saia da sua lua de mel, saia do momento que você está agora, porque o momento é único, o momento agora é de clamar, o momento agora é de abrir o coração e falar com Deus. Nós precisamos dessa atitude de todos, nós precisamos que todos estejam juntos, unidos, para que Deus possa agir ao nosso favor. É converter o seu coração para Deus agir, é abrir o coração de forma verdadeira para que Deus possa realmente ver de forma genuína que a pessoa se arrependeu, que aquela nação estava aberta para Deus e que Deus realmente poderia então converter toda aquela calamidade, toda aquela desgraça, toda aquela situação difícil em bênção. E aí é nesse momento que a grande chamada de Joel foi determinante. Não fazendo acepção de pessoas, crianças que ainda estavam mamando. Todas as pessoas, não tinham distinção, todos estavam convocados e precisavam estar clamando, precisavam abrir o coração e não rasgar as vestes, deviam estar ali em espírito e em verdade. Meu querido, isso é muito, muito forte. Isso é uma palavra maravilhosa para que nós possamos entender que Deus age. Deus age ontem, age hoje e sempre agirá. Um coração sincero, um coração aberto, um coração totalmente sem reservas, sem aquela parte de esperar Deus agir, de esperar Deus falar. Vou esperar Deus falar, meu querido. Abra o teu coração. Se você está vivendo um tempo de calamidade espiritual, em qualquer circunstância da sua vida, se está sendo um momento desesperador, não espere, porque ali foi necessária a intervenção de um profeta. Assim como nós sabemos que os profetas eles tinham uma função específica. Mas isso daí cai para outro estudo. O que é importante dizer é que independente do meio que Deus use, ainda que seja você mesmo que venha entender, Deus realmente, eu estou sentindo falta de Deus. Se você está sentindo falta de Deus, se você entende que você está numa situação espiritual ou outra parte da sua vida que não está bem e que Deus pode agir,
Querido, abra o coração. Abra o coração. Não precisa somente... Às vezes a pessoa pensa que o falar, ou até mesmo a gente está sempre falando, meu Deus, eu tenho que fazer, não é tenho que fazer, é começar e agir, porque através do momento que você colocar o seu coração aberto diante de Deus e se prostrar diante dele, você vai ver a ação de Deus ao seu favor, você vai ver todas as circunstâncias que estavam totalmente contra, que estavam praticamente tirando você da sua paz, da sua tranquilidade. Às vezes, nós precisamos disso, de muitos acontecimentos, como aconteceu com o reino de Judá, para que a gente possa tomar uma atitude. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se chegou o momento de abrir o coração para Deus agir, não perca tempo. Faça isso quanto antes, porque Deus ele vai fazer que nem ele fez ali. Não existia mais azeite, não existia mais mosto, não existia mais nada que pudesse alimentar aquele povo. Aquele povo estava passando necessidade, aquele povo estava passando dificuldade extrema. E não foi por isso que Deus deixou de abençoar, não. Deus abençoou, e eu vou ler de novo, para que a gente possa ter um entendimento, para que a gente possa ver que esse Deus é fiel demais, que esse Deus é um Deus amoroso. Ele não é um Deus que deixa a pessoa no juízo. Então, olha só. Deus começa dizendo, então Deus se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E ele, nesse versículo então final, diz que o Senhor falou, olha que privilégio, o Senhor falou, dizendo ao povo, eis que vos envio o trigo, o mosto, o azeite, e dele serei farto, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios. Meus queridos, eu não sei qual é a circunstância, a situação que de repente você está passando, que você está nesse momento tendo como experiência. Mas uma coisa eu tenho para dizer para você nessa tarde, ou nessa noite ou manhã. Olha, Deus pode converter tudo isso e trazer fartura e mostrar aos seus adversários, ou aqueles que muitas das vezes pensam e olham e veem você como uma pessoa que não tem futuro. Deus pode mostrar a todos eles que você não é uma pessoa qualquer. Mas você é escolhido. Você é um abençoado. Então, esse estudo de hoje, que eu vou deixar todas as referências aqui no canal, vou deixar ali a história do Reino do Sul, o Reino de Judá, vou deixar ali como Deus agiu. Gostaria eu de falar muito mais, mas senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas eu quero dizer para você, acompanhe o canal, compartilhe, meu querido, se inscreva e veja que em vários estudos a gente sempre acompanha Deus é fiel. Deus é fiel a um coração sincero, um coração aberto, um coração que se coloca e se converte a Ele. E saiba que o Senhor é contigo. Vai nessa tua força e não perca tempo, não espere. Converta o seu coração e fale com Deus no seu secreto. Amém? Eu continuo aqui aplicando os estudos. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e ajude a divulgar os estudos do canal para que possa abençoar vidas. O intuito dele é exatamente esse, é que pessoas possam entender que Deus está agindo nesse momento, independente da circunstância, independente se tem aí um vírus que está agindo de forma global, mas Deus continua o mesmo, seja na bonança, seja na calamidade, seja no momento fácil ou difícil, Deus continua agindo. Vamos, gente, vamos compartilhar e vamos falar, porque Deus está agindo a favor do seu povo. Nós cremos nisso, por isso que o canal Frutificar existe. E que Deus possa abençoar todos em nome de Jesus.